já comentei em lives, que eu não vou repetir tudo isso, tá? Mas basicamente é um cara que em 1900 ele fala de um Trump como o último presidente da América, ele fala de um Barron Trump, que é o mesmo nome do filho do Trump, só que o filho do Trump é gigante, tem 2 metros, e esse personagem que ele cria é um anão, é um bem baixinho, né? Ele inverte, e ele vai para o submundo, para o interior da Terra, e visita vários locais dentro do submundo, reinos, locais específicos, né? Então, e nesse ínterim, ele vai falar também sobre seres aprisionados há 10 mil anos no submundo que querem vir à superfície, naquilo que ele chama de alvorecer dourado, ou seja, esse alvorecer dourado, uma nova era dourada, é algo que é muito usado, né? A era dourada, vocês sabem, nos discursos do próprio presidente americano. Ele sempre fala sobre levar os Estados Unidos a uma nova era dourada e tal. Então, são algumas coincidências, né? Eu só estou falando isso para contextualizar que, no caso, o Oliver Tree, esse artista, né, ele começa a apontar lá para a Antártida, basicamente, e falar sobre isso, tá? Falar... Get a close-up of that. What I'd give to get a chance to go up in there. Are you fucking shitting, boy? Alien base. This is the reason why I've stayed in Antarctica. Ele começa a falar. I can count 5 different... Ele conta 5 cavernas ali. Assim, quando você tá assistindo a primeira vez, você tem a impressão que ele tá lá mesmo, porque ele fala que ele tá lá há 1 ano, ou há vários meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses. E aí ele tá... você tem a impressão que ele tá lá mesmo, indo, fazendo várias expedições, mas na verdade não, ele só fez um turismo na Antártida, daquele turismo básico, que não é tão básico, até pelo tanto de dinheiro que ele gasta, que ele fala ali, ele gastou $45 mil, parece, né? Então, enfim, mas é uma expedição mais ou menos como aquela que o pessoal fez lá para aquele pessoal que foi debater o formato da Terra, né? O pessoal levou lá, um pastor lá dos Estados Unidos levou um grupo de pessoas que eram terraplanistas e outros que não eram, para debater se a Terra era plana ou não, com base no sol da meia-noite. Então, esse pessoal foi para lá e tal, ele basicamente, eu acho que ele fez a mesma coisa, tá? Ele fez algo parecido com aquilo, em termos de expedição. Então ele fala assim, eu consigo contar aqui 5 pontos de entrada diferentes para essa base alienígena. Essa é a razão pela qual permaneci na Antártida por tanto tempo. Olha só essa coisa. Pessoal, quem estiver chegando, deixa o like, por gentileza, né? Então olha só essa coisa, estou dando uma entrevista sobre bases alienígenas e uma delas aparece bem atrás de mim. Assim, ele começa a falar. E é nesse tom que ele fala tudo, tá? Então assim, se você assistiu o documentário, você vai ver que não dá para levar muito a sério, como se ele estivesse falando sério. Não, tudo que ele fala é em tom de zoeira, basicamente, tá? Só que tem muitas coisas que ele fala em tom de zoeira que são verdade, né? Tipo a indústria cultural, tudo aquilo que eu já mostrei, aquelas críticas. E aqui no meio ele começa a falar isso, né? Da Antártida, basicamente. Então, enfim. Tá? Inclusive ele vai falar que ali, que não é a Antártida, não é um continente, né? Mas é sim, na verdade, é a borda da Terra, e basicamente ele começa a falar isso. Tá? Então, ó, vamos ver aqui. I've seen them time after time, because I know I have an open-mindedness but an open heart, and I know the aliens can pick up on that. Of course, there's also the walls that surround it, the flat earth theory and all that. I'm not going to... Ele tá falando das bases alienígenas, ele fala, claro, tem os muros que cercam, a teoria da Terra plana e tudo mais. Não vou entrar em detalhes. Yes, we did find the wall. Mas sim, nós encontramos o muro, ele fala. Então, basicamente, ele vai repetindo narrativas conspiratórias na internet. É isso que ele faz. Ele fica, em um momento, ele entra no emaranhado e começa a repetir narrativas ou histórias ou teorias, né, que a gente tem na internet, que a gente conhece. E ele vai falando como se fosse alguém que acredita naquilo tudo.
Só que ao mesmo tempo ele tá fazendo piadas sobre tudo isso, conversando lá sobre pinguins, por exemplo. Ele fica tirando sarro dos pinguins, né? Tá ali, ó. The End of the Flat Earth, né? Então aqui você tem a Antártida no meio, né? O fim da Terra plana, o fim da Terra plana. E aqui um anel ao redor. Então, assim, é cheio de coisa desse tipo. Tá? E aqui ele vai falar sobre... Isso aqui, na verdade, é o guia dele, que ele bota como se fosse uma imagem antiga. Tá? Enfim, e por aí vai. Então essa é a parte mais interessante em relação ao Oliver Tree. Só que o curioso disso tudo é que supostamente ele está fazendo esse documentário que tem um monte de coisa, ó, o pássaro artificial aí, ó. O pássaro, na verdade, é um pinguim isso aqui por dentro, né? Muito curioso. Ele fala das montanhas, coisas escondidas nas montanhas, né? Também. Aí, assim, o resto é só comédia, você tem que ter muita paciência, assim, pra assistir, na verdade, tá? Porque é muito besterol também no meio. Rio de Janeiro, pirâmides, e ó, ele mostra essa parte em Petra, né? Na Jordânia, que tem essa formação impressionante na montanha, né? Eu acho bem interessante, eu gosto disso. Quando eu era mais novo, eu gostava desse tipo de equipamento, né? Era uma coisa que eu curtia, né? Então, para mim foi menos difícil assistir esse filme, até por isso, né? Ele fala assim, ele tá conversando com o guia, falando um monte de besteira, tipo assim, tirando sarro das coisas que o guia... Ele não tá tirando sarro, na verdade. O guia fala uma coisa, ele fala, não... Ele inventa uma história em cima daquilo. É uma história fictícia. E aí o guia até entra na brincadeira com ele ali e tudo. Mas em um determinado momento ele fala assim, e depois daqui da Antártida nós estamos indo lá para Groenlândia, nós vamos lá para Groenlândia, ele fala assim, em determinado momento. Que é interessante, porque supostamente tem a ver com alguma coisa que tem lá, né? Talvez uma base de proteção, não sei, né? Alguma coisa que a elite faz. Isso a gente já falou e já especulou bastante. Tá? Beleza. E aí volta para ele vai falar mais um pouco e é isso. Só que no final ele fica enrolando para mostrar o álbum dele. Ele fica fazendo um suspense que ele vai mostrar o álbum dele, Só que no final ele não existe álbum, basicamente. Tá? O álbum, ele fala assim, ele faz todo um suspense, agora eu vou apresentar para vocês o meu álbum. Que é essa parte aqui. Tá? Ele tá contando como é que ele gravou, uma parte ele viajou, né? Agora eu vou mostrar a minha música. E aí, ó, todo mundo vai ver a música dele ali. Why would you do that, dude? Seriously, knock it off. E acabou, basicamente. Esse é o álbum dele, né? Assim, na apresentação. Então, na verdade, o que ele mostrou foi esse documentário, que revela um monte de coisa. Para quem gosta de conspiração, sabe que revela um monte de coisa. Todo um suspense que ele vai mostrar o álbum, né? Só que não mostra álbum nenhum, é só ele vestido como se fosse um rato ali, né? No meio do palco, né? Tipo é isso, assim. Então é uma sátira bem grande, mas no meio ele cita algumas coisas interessantes que chamou muito a atenção do pessoal, né? Então que acompanha. Só que se você pegar só o cortezinho na internet, é uma coisa besta, ou melhor, na verdade o filme é uma coisa besta, mas o cortezinho faz você pensar que ele está revelando teorias ali, né? Mas na verdade, se você vê o filme, parece que ele está tirando sarro dessas teorias. Então você nunca sabe se ele está tirando sarro ou falando sério, porque algumas coisas que ele fala no filme são claramente realidade, outras são loucura completa do ponto de vista geral das pessoas, né? Apesar que muita gente entende que não. Eu, por exemplo, eu cansei de fazer vídeo sobre a Antártida, né? Como vocês sabem, né? Entre outros desses assuntos, muitos outros. Então, para quem gosta do assunto, é interessante investigar isso aí. Mas o ponto é, esse cara gravou o último clipe entre 2 helicópteros, ele lança esse documentário, ele faz o último show no dia 6/6 de 2026, né? Então, e aí, logo em seguida, mais alguns dias depois, dia 14, ele sofre aquele acidente. Inclusive tem um vídeo que pega bem o momento que cai o helicóptero. 6 pessoas perderam a vida, né?